Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui essa noite para aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre esses esclarecimentos que tantos nos ajudam na nossa vida, que nos trazem entendimento e que a gente possa sempre vir a essa casa querendo aprender e colocar em prática tudo que aqui a gente aprende. Que o nosso irmão que fará uso da palavra seja auxiliado pela espiritualidade amiga que por certo aqui se encontra e que todos nós possamos ter um momento de introspecção, de atenção e que tudo possa correr bem nessa noite. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sandro, falando sobre as migrações espirituais. Muito boa noite. Todo mundo bem? Estão felizes? Alguém com calor aí hoje? Ontem aquele chuveiro, né? E hoje um dia espetacular, maravilhoso. Bom, a gente vai falar sobre as migrações espirituais. Que é digamos assim, um complemento sobre reencarnação. Mas eu quero contar a história dessa palestra, desse estudo, né? Muito interessante. Minha mulher me mandou uma mensagem, tem mais ou menos, ela já está rindo, tem mais ou menos uns 15 dias, ela me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: Sandro, chegou uma carta aqui. E hoje em dia, quem recebe carta, né? Eu não recebo carta, acho que a última vez deve ter uns 30 anos. As pessoas já não sabem mais, né, o que é carta. E escrita à mão, né? Vocês vão saber naturalmente do que se trata, é muito simples. Só que eu achei engraçado porque ela me mandou uma carta dizendo o seguinte: o que eu faço? Será que eu abro? Falei, tem que abrir, né? Abre para ver, né? Quem é que está escrevendo, o que é, do que se trata. E ela falou, e se for alguém tentando nos matar? Aí eu ri demais, porque eu falei, será que descobriram que eu sou um bilionário, né? E finjo ser pobre? E falei, abre a carta, né? E ela abriu a carta. E o que me chama a atenção é que eu sempre recebo, né? Mas agora eu tenho recebido escrito à mão. É uma carta dos Testemunhos de Jeová, né? Eles passam, sempre deixam, né? Mas normalmente eles deixam um folhetinho e tal. E eu ainda vim, né, na vinda para cá, eu falei com minha esposa, interessante, e hoje ela deixou outra carta, essa mesma pessoa. Ela tocou, mas eu estava terminando de estudar, né, de ver algumas coisas. E aí eu falei, não, pode deixar aí debaixo do portão que eu pego a carta escrita à mão. O que é muito interessante, porque as pessoas, isso cria uma ligação, cria um elo, traz um valor diferente àquilo que a pessoa te entrega, né? E eu sempre leio. E eu peguei a carta e li. Essa aqui da semana retrasada, tem 15 dias essa aqui. E achei interessante porque ela faz duas citações, ela faz uma pergunta, e eu gosto muito de pergunta, eu não vou ler a carta toda naturalmente, mas ela diz assim, na sua opinião, você acha que as pessoas sempre foram assim? Que ela diz que todos nós estamos preocupados com a falta de amor que existe no planeta. E depois ela diz que em breve ela espera encontrar e tal, como por exemplo, a terra a ser habitada somente por pessoas mansas e ter abundância de paz. Aí ela cita aqui o Salmo 37:11. E ficou na minha cabeça. Porque todas as religiões, de alguma maneira, em algum ponto, elas se fundem. Elas se encontram, elas se congregam. O objetivo é o mesmo, é fazer a religação
com o Pai, a religação com Deus, mesmo que tenham princípios diferentes, alguns mais radicais nas suas posturas, mas a gente precisa ser extremamente tolerante e bater palma para todas essas pessoas que buscam, dentro da sua fé, fazer uma divulgação daquilo que acreditam. E eu, honestamente, sempre digo isso e repito, que eu acho que falta muito isso ainda dentro da doutrina espírita, não de todos, mas se nos faz bem, divulguemos, que a gente possa levar isso para as pessoas. Quando a gente vem numa casa espírita, a gente vem em busca de algo que nos acalente, que nos traga paz, que nos traga esperança. E é isso, esse é o objetivo, como a Valéria disse, o objetivo da casa é o quê? Divulgar. É levar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente gosta, aquilo que me faz bem, eu gostaria que fizesse bem a todos. Então, nada melhor do que divulgar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente espera, aquilo que a gente almeja. E como ela disse ali, como ela falou sobre um mundo de pessoas boas e onde o mal não prevaleça, e a gente sabe que o processo regenerador aí do planeta, já estamos nesse processo há muito tempo e ele vai durar ainda bastante tempo, né? Estamos em ebulição, podemos perceber o que acontece no planeta. E esse tema, as migrações espirituais, tem muito a ver com essa troca, né? Quando eu digo troca, vocês vão entender melhor quando a gente começar a ler os textos, porque é exatamente isso que ocorre quando a doutrina faz essas citações sobre as migrações espirituais e traz as emigrações e as imigrações, né? Quer dizer, a ida de espíritos para o plano espiritual e a vinda de espíritos para o plano carnal. É essa troca constante que ocorre incessantemente e que muita gente acha, muita gente diz, quando algo ocorre, que o mundo vai acabar, que a população vai diminuir. E eu gostaria, que eu sempre gosto de falar dos números, a gente vai guardar esses números porque a gente vai citar, a gente vai situá-los dentro de Kardec. Então, esse ano já nasceram 28.254.150 pessoas. E já morreram 12.784.000. Então a gente percebe que a natureza continua trabalhando e nasce mais gente do que morre. A população está aumentando. Já somos 8 bilhões e quase 100 milhões de almas no planeta. Então vejam que o planeta está em franca evolução, em franca expansão. Deus trabalha incessantemente, dando oportunidade a essas almas de aqui estarem num planeta de provas e expiações, dentro desse projeto de migrações espirituais. Então vejam ali o que diz o capítulo 27 de Obras Póstumas. Diz o seguinte: o que se prepara não é o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se desfaz. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai e a geração nova. Erguerá o novo edifício, que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Então o mundo que conhecemos vai acabar? Materialmente não. E Kardec diz que o que vai acabar? O preconceito, o orgulho, o egoísmo, o fanatismo. Mas a impressão que muitos têm é de que o mundo só piora.
Às vezes a gente pergunta, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Como é que as coisas estão indo? Ah, tá difícil. Então, é o momento que a gente vive. E a gente cansa de repetir isso aqui, que a gente precisa se sintonizar com coisas boas e com o bem, porque o mal vende com muita facilidade. O mal não faz esforço para ser comprado. Se você abre ali uma notícia e você começa a ver uma notícia ruim, muita gente, a grande maioria, se mantém naquela sintonia e busca mais notícias ruins. É muito difícil os sites que transmitem notícias boas terem uma audiência fantástica, um número de likes absurdo. A gente sempre repete, vejam o que mais é assistido hoje em dia. O que mais se vende hoje em dia. É guerra, ódio, rancor, sexo. Isso é o que vende. É aonde a população, a grande massa está sintonizada. E naturalmente que sentimos esse reflexo, porque nós também fazemos parte dessa sintonia. Não adianta a gente se achar imune, muito menos a gente dizer, não, eu nem vejo isso aí. Quantas vezes a gente se pega lá abrindo e lendo uma notícia ruim ou vendo uma foto ruim? É muito comum isso. Mas quando a gente desperta para esse momento, vale a pena trocar e buscar uma sintonia melhor, porque é dessa maneira que a gente ajuda o ciclo. É dessa maneira que a gente mantém a nossa sintonia no bem e a gente um pouco mais afastado dessa sintonia que atrapalha demais. A questão 76 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como podemos definir os espíritos? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, além do mundo material. Por que eu coloquei essa pergunta aqui? Por uma questão interessante. Nós somos seres espirituais, certo? Certo? Em uma experiência material, correto? Correto? E somos seres para viver aonde? No universo. A nossa casa, o nosso lar, é toda a criação de Deus. As nossas reencarnações, e isso é uma coisa que a gente vê, não se resumem unicamente no planeta Terra. Tampouco em Nova Friburgo, ou outro estado que você, porventura, possa ter, outra cidade que você possa ter nascido. Nós somos seres universais. E a gente vai ver hoje que essa troca constante, essa emigração e essa imigração de espíritos, principalmente quando ela ocorre coletivamente, tem uma razão muito especial para isso. Então, é importante a gente saber se nós estamos muito acostumados, e eu conheço pessoas que são muito apegadas ao planeta Terra e dizem que não querem sair daqui de maneira nenhuma. Tomara que não saiamos daqui agora, né? Porque o planeta está passando por momentos difíceis, mas o futuro vai ser promissor, é um futuro bom, digamos assim, melhor do que vivemos hoje. E o planeta já passou por modificações, porque ele já foi um planeta primitivo e passou para um planeta de provas e expiações. E agora está num processo de novo, né? Quer dizer, esse processo não acaba, a gente fala de novo, mas o processo ele é constante, ele continua em franca evolução sempre, só que ela é sutil. Não existe data marcada, como a gente ouviu aí há muito tempo. Ah, a data limite é 2000,
E aí as pessoas foram não sei para onde, um grupo se matou, o outro não sei o quê. É 2012, é 2016, é 2020. Não existe data. Se existe, nós não sabemos. Deus o sabe, a natureza o sabe. Nós não sabemos. Então a gente não pode ficar aqui aguardando, esperando, ou então acreditando em muitas coisas que a gente vê na internet. Não, no ano de 2036 vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ninguém sabe disso. Os espíritos encarregados e que têm certas informações, digamos assim, jamais fariam isso. Jamais trariam esse tipo de informação que pudesse causar alvoroço, confusão, discórdia, dor, apreensão. Quem trabalha com mediunidade, mesa mediúnica, a gente vê isso nas salas mediúnicas. Os espíritos evitam falar demais. Os alertas são sempre: estudem, se equilibrem, mantenham-se sintonizados no bem. Eles não chegam aqui dizendo: olha, vai vir uma pandemia no dia 13 e tal. Eles sabem que não é assim que funciona, que se fizerem isso vai causar um transtorno absurdo. Então a gente não pode acreditar em tudo aquilo que a gente lê. Existem muitas pessoas que anseiam por terem uma visibilidade maior do que têm, e isso acontece em todos os meios. Por isso é que é importante a gente estudar. Por isso é que é importante a gente ter essa ligação um pouco mais íntima com Kardec. Por isso que essa casa, há mais de 100 anos, está ligada à codificação espírita, a Kardec. Para que a gente aprenda, sustenta, crie bases. Aí você pode ler o que você quiser. Podemos estudar qualquer coisa, mas teremos a base que nos encaminha. Na questão 176, que também é o início para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: depois de haverem encarnado em outros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Depois de haverem encarnado em outros mundos, podem os espíritos encarnar na Terra, sem que jamais aqui tenham estado? E eles respondem: sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se no outro. Percebam que essas duas primeiras questões que eu coloquei aqui, elas se completam, e tem uma razão mais para frente, vocês vão ver, que além de nos mostrar que somos seres universais, podemos encarnar em qualquer planeta, é o que ele nos traz aqui. Ele mostra que todos os mundos são o quê? Solidários, são ligados. E muitas vezes, e a gente fica vendo isso por aí, as pessoas ficam tão preocupadas com seres de outro planeta, ETs, que os ETs podem ser nós aqui que estamos. Já pararam para pensar nisso? Não podemos ser seres que viemos aqui de outros planetas para reencarnar no planeta Terra? Viemos aí de um mundo primitivo, e a Terra como um planeta de provas e expiações, o segundo na escala espírita, e a gente atingiu lá o necessário, reencarnamos no planeta Terra. E migramos para o planeta Terra. Da mesma maneira que, se essa transição, chegando num período mais, digamos assim, de mais ebulição, se a gente não estiver em condições, teremos que emigrar para um outro planeta. É o processo. Não é culpa de Deus, apenas está nas leis naturais. Tenhamos isso em mente.
E aí, em Obras Póstumas, capítulo 27, Kardec coloca, com referência à emigração de espíritos, ninguém pretenda que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores. Muitos, ao contrário, aí hão de voltar, porque muitos cederão ao império das circunstâncias e do exemplo. Neles, a casca está mais estragada do que o íntimo. Então, quando a gente escuta dizer, e a gente fala isso, né? Vamos procurar viver de maneira correta, vamos fazer a coisa certa para a gente não virar comida de dinossauro, né? Para a gente não ser jogado para um planeta primitivo. E os espíritos dizem, ninguém pretenda que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra. Nem todos aqueles que ficarem para trás, segundo os próprios espíritos, segundo os estudos de Kardec, serão expulsos do planeta. Terão uma nova oportunidade. Por quê? Porque muitos cederão ao império das circunstâncias e do exemplo, ao despertamento em algum momento. Ao momento em que você se arrepende. E isso acontece na nossa vida. Acontece no nosso dia a dia. Quantas coisas nós já fizemos de errado na nossa vida que a gente se arrepende? Com quantas pessoas nós já buscamos nos reconciliar? É uma necessidade constante na nossa vida. A gente erra diariamente. Inconsciente e consciente. O importante é a gente despertar e buscar refazer o processo, corrigir, pedir desculpas. Isso é importante, para que a gente tenha essa oportunidade da gente poder se manter no meio que gostamos de viver. Todo mundo almeja ir para um lugar melhor, morar numa casa melhor, materialmente falando, trocar, pegar um carro melhor, morar numa cidade melhor, num bairro melhor. Muitas pessoas vivem através disso. Viver num planeta sublime, um planeta onde não há dor, onde não há guerra, onde só há felicidade, deve ser uma coisa maravilhosa. Mas no momento atual, não. Eu não suportaria. Às vezes a gente fala isso, as pessoas falam, mas como assim? Uma semana no paraíso, gente, pensem. Na nossa condição atual, pensem, uma semana no paraíso, sentado lá debaixo de uma árvore, comendo, bebendo, feliz da vida. Um dia, ótimo. 2 dias, maravilhoso. 3 dias, eu já começo a sentir dor nas costas. Vou ter que levantar, passear um bocado, e aí não vai ter muita coisa para fazer no paraíso. A gente não aguenta. Tem que mudar. No nosso estado atual, a nossa projeção, o que a gente é capaz de pensar sobre um planeta feliz, é isso. Naturalmente que deve haver muito trabalho, deve haver muitas coisas para fazer, ajudar não dentro do planeta, mas fora dele. Devem haver missões, né, apaixonantes, coisas fantásticas. Mas a gente não faz a mínima ideia de como funciona. Então, no nosso momento atual é aqui, planeta Terra. A gente tem que buscar a nossa felicidade relativa aqui onde nós estamos. Não fazer mal a ninguém, não atrapalhar a vida de ninguém, buscar ajudar ao próximo. É isso que a gente tem que fazer. Se a gente conseguir cumprir isso, a gente sai daqui melhor do que chegou. E aí a gente cumpre um objetivo, que é se manter aqui. Não vamos trabalhar com a perspectiva de partir desse mundo para um mundo superior. Vamos trabalhar com a perspectiva de nos mantermos aqui no planeta Terra. Porque ele vai melhorar.
Nós somos o futuro do planeta, porque para cá retornaremos. Amanhã, daqui a 100 anos, nós estaremos aqui de novo. E reclamando da geração de hoje que largou o planeta destruído. Nós. Então veja quanta reflexão, quanta coisa a gente pode aprender, quanta coisa a gente pode mudar. Ah, mas eu não posso mudar o mundo. Mude o teu interior. Mude a sua casa. Mude a sua empresa, o seu consultório, o seu escritório, o seu modo de ver. Faça você a mudança que você quer para o mundo. Assim funciona. Agora, se a gente for sempre ficar esperando que o mundo mude para que a gente viva num mundo melhor, sem fazer muito esforço, a gente não vai conseguir esse mundo. Até porque eu sempre falo isso, se a gente mudar de lugar, né? O Rogério sempre, às vezes, comenta, não, o cara quer mudar lá para a Suíça, pô. Como é que você vai herdar algo que você não construiu? Já estragou o teu, agora vai estragar o do outro. Não funciona dessa maneira. E outra coisa, eu saindo daqui, indo lá para a Suíça, para a Alemanha, para onde for, eu vou chegar lá e eu vou encontrar quem lá? Eu. Vai mudar o quê? Porque eu vou estar lá. Com minhas dores, minhas angústias, meus problemas, meus pensamentos, minhas dificuldades. O problema não é o meu entorno, o problema não é o meu mundo. O problema é a maneira como a gente enxerga ele. É a nossa postura junto dele. Então, por isso, a mudança tem que ser interna, a mudança está em nós. Esse é o princípio. Na Gênesis capítulo 11, item 36, antes eu queria falar uma coisa com vocês. Quem tiver em casa, ou então puxa lá na internet, se puder ler esse capítulo 27 de Obras Póstumas, deem uma lida. É um compilado de 1866, de várias mensagens que foram coletadas por Kardec com vários médiuns. É muito bacana, é grande, não dá para a gente, trazer tudo, mas vale a pena a leitura. Vale a pena a leitura. Então é Obras Póstumas, capítulo 27. Na Gênesis capítulo 11, item 36, aqui eles falam das emigrações e das imigrações, tá? Espirituais. E aí eles começam dizendo, em determinadas épocas, essas emigrações e imigrações operam-se em grandes quantidades, em virtude de revoluções que ocasionam a partida simultânea de grande número de espíritos. E isso a gente percebe, através das grandes tragédias, das guerras, das pandemias, das doenças. Existe uma partida muito grande de espíritos, de almas, digamos assim. Simultaneamente grande o número de espíritos, logo substituídos por equivalentes quantidades de encarnações. Por isso que eu li os números para vocês no início, para mostrar que nasce mais gente do que morre. E a espiritualidade diz que automaticamente quando ocorrem essas tragédias coletivas, quando morrem um grande número, quando desencarna um grande número de espíritos, automaticamente a natureza já se encarrega de substituí-los. A coisa funciona sem que a gente precise interferir. Os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovamento da população corporal do globo, de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Então vejam vocês quantas informações tem num trechinho tão pequeno. Primeiro, que esse grupo de espíritos
é automaticamente renovado. Por quê? Por espíritos mais depurados. Por quê? Porque o planeta está nesse processo. Naturalmente que não devem ser todos. E também não são espíritos, evoluidíssimos em grandes missões. São espíritos melhores, que têm uma capacidade, talvez mais amor, mais voltados para o bem. Esse é o objetivo da obra. E eles dizem algo aqui importante, que só nós, espíritas, somos capazes de aceitar. Só através do conhecimento da doutrina, só através do estudo, é que a gente vai conseguir entender, porque eles dizem: flagelos destruidores e cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovamento da população corporal do globo. Quem não tem fé, quem não acredita, como é que a gente vai explicar que isso faz parte de um processo, de uma lei natural, que é preciso acontecer para que espíritos que não estejam muitas vezes em sintonia com o planeta precisam ir para a erraticidade e precisa encarnar gente nova, precisa chegar uma nova no planeta. É a renovação, é isso que eles estão dizendo. Mas sem o conhecimento, sem o estudo, como é que a gente vai conseguir acreditar e aceitar isso? Não é nem acreditar. Eu acho que o grande fato é aceitar que essas grandes tragédias em que morrem muitas pessoas faz parte de um planejamento e é uma necessidade. É difícil nós que muitas vezes estamos inseridos no processo, estudamos, fica difícil, principalmente se alguém próximo morre, por exemplo, numa tragédia como a gente teve aqui em Friburgo, Então é difícil a gente aceitar, mas faz parte do processo, Ainda no item 36 do capítulo 11, Kardec diz: as renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população por efeito dos flagelos destruidores, apressam o progresso social. Sem as emigrações e imigrações, que de tempos a tempos lhe vêm dar violento impulso, só com extrema lentidão esse progresso se realizaria. Então o que eles dizem aqui? Que de tempos em tempos o planeta é sacudido, isso está lá no Evangelho também, para haver essa renovação. Se não houvesse essas grandes tragédias, essas catástrofes, os flagelos destruidores, que são as enchentes, as guerras, o progresso seria muito mais lento, porque essa troca seria feita de maneira natural. Morre um, morre outro, e assim o processo de renovação vai se realizando, que nunca para, ele é assim. É assim que nós conhecemos, é assim que nós sabemos que acontece, mas de tempos em tempos a gente toma um susto por uma necessidade de renovação. Uma renovação o quê? Maior. Um processo mais amplo. Que venham espíritos um pouco mais evoluídos, digamos assim, para poder dar um impulso. Por isso que sempre após uma grande tragédia, após uma grande guerra, existe. Podem pegar em todos os países que passaram por isso, existe um impulso econômico, social, moral, existe uma renovação. Os estudos mostram isso. Muitos medicamentos foram descobertos em guerras. A penicilina foram descobertos em guerra. Equipamentos importantíssimos utilizados hoje foram descobertos na guerra. Então, existe a necessidade. No item 37 do mesmo capítulo 11, essa transfusão
que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua entre os mundos, quer individualmente, nas condições normais, quer em massas, em circunstâncias especiais. Bom, então vamos lá, vamos devagar para a gente entender. O que eles estão dizendo aqui? Que esse processo de emigração e imigração, ou seja, o espírito morreu, desencarnou, vai nascer um outro, processo normal. Ele acontece não só no nosso planeta, como também se efetua entre os mundos. Ou seja, um espírito hoje encarnado aqui no planeta Terra pode desencarnar e habitar um outro planeta? Pode. Pode. Não sei se seremos nós, né? Mas pode. Pode. Tanto individualmente, nas condições normais, e quando ele diz aqui as condições normais, é o processo natural que nós estamos acostumados. Uma doença, uma morte comum, né? É o processo, é o dia a dia. Todo dia morre alguém, né? Eu não sei se eu falei com vocês aqui, hoje morreram, eu falei o do ano, né? Mas hoje, ó, você quer ver como funciona? Eu gosto muito desses números aqui. Mortes hoje, 136 mil mortes. Nascimentos hoje, 301 mil. Só no dia de hoje. Impressionante, né? A gente não faz a mínima ideia. Esse site é muito bacana, que ele trabalha com estatística. Então, no final do ano, eu sempre faço questão de acompanhar e fechar os números, inclusive com mortos em guerra, essa coisa toda, para saber se eles estão sendo fiéis. E é impressionante que eles acertam tudo. Eles têm número de suicídio, morte por gripe, doença, falta d'água, alimentação. É incrível isso aí. Bom, então, ó, essa transfusão que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua entre os mundos, quer individualmente, nas condições normais, quer por massas, em circunstâncias especiais. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, donde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos. E aí a ciência, a gente pega aí, a ciência em alguns locais do mundo, né? A gente não vai ser muito específico porque tem uma série de locais aí em que populações inteiras desapareceram, né? E ninguém sabe de que maneira, como foram. Assim como se estuda até hoje no Egito, como é que eles conseguiram fazer as pirâmides, como é que eles conseguiram aquela tecnologia. Eu estava vendo um estudo sobre algumas múmias que já tinha obturação. Valéria é dentista, né? Há 5.000 anos. Eles faziam obturação, eles amarravam, furavam o dente com fios de ouro. Não sei se você já viu. É uma coisa impressionante. Então, esse conhecimento de onde veio? Eles eram muito avançados para a época, então muito provavelmente, a gente não pode afirmar, mas de acordo com o estudo, que tudo está dentro da doutrina espírita. Basta que a gente vá atrás, que a gente busque, que a gente estude, que a gente busque entender. Se a gente pesquisar, a gente encontra as respostas. É lógico que a gente não vai saber o nome do cara, que planeta veio, porque isso não interessa. O que interessa é o conteúdo. É como uma mensagem que vem e o Espírito não dá o nome. O importante é o teor da mensagem, é o que é dito. O objetivo. A gente não está aqui para saber quem foi que falou. Não, eu só vou acreditar se for Jesus Cristo. Então o cara vai lá e bota Jesus Cristo. Então, nós temos dentro da doutrina as informações necessárias para a gente fechar esse círculo.
Então essas emigrações, quando os espíritos morrem, e as imigrações, elas podem ser coletivas, feitas única e exclusivamente no nosso planeta, pode ser feito de planeta para planeta, dependendo da necessidade. E eles falam condições normais ou circunstâncias especiais. Por que especiais? Porque existe a necessidade. Às vezes um grupo de espíritos muito atrasado ou muito avançados, atrapalhando, interferindo em algum momento, a natureza se encarrega de fazer essa mudança. Item 37, ainda no capítulo 11. As novas raças de espíritos que vêm se misturar às existentes constituem novas raças de homens. Como os espíritos nunca mais perdem o que adquiriram, trazem consigo sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, o que faz que imprimam um caráter que lhes é peculiar à raça corpórea que venham animar. Para isso, só necessitam de que novos corpos sejam criados para serem por eles usados. Em chegando à Terra, integram-lhe, a princípio, a população espiritual. Depois encarnam como os outros. Eu achei interessante porque no processo, eles colocam aqui, não sei se todo mundo que lê, alguns leem, às vezes, sem prestar muita atenção em alguns fatos, eles dizem aqui, em chegando à Terra, integram-lhe, a princípio, a população espiritual. Então, se eles vêm de outro orbe, o que acontece? Ou se nós formos a outro orbe, a outro mundo, a gente vai chegar lá e integrar o quê? O mundo espiritual. Porque é dessa maneira que a gente vai começar a trabalhar e a se preparar para a encarnação naquele planeta. Nada é feito de supetão. Então existe um planejamento, existe uma preocupação, a natureza segue o seu ritmo incessantemente, sem mudança e sem interferência. A gente é que viaja muito, a gente é que divaga muito. As leis de Deus, as leis naturais, elas não vão mudar por conta de uma crença nossa. A gente precisa entender o processo. Sem citar religião, uma vez eu estava numa reunião mediúnica, se eu não me engano, aqui, há mais ou menos uns 35, 40 anos atrás, acho que a Ângela estava, a Magui estava, de vez em quando eu conto esse caso. É um caso interessante porque chegou um espírito e a pergunta dele foi a seguinte: cadê o meu lugar ao lado de Deus? Você lembra? Lembra, né? Eu tinha uns 15 anos de idade, se eu não me engano, e o espírito queria sentar ao lado de Deus. Por quê? Porque, segundo ele tinha feito tudo certinho, tinha comprado o lugar dele, e ele queria a cadeira dele do lado do Pai. Foi o que foi passado para ele, foi o que ele acreditou, e ele morreu e ele queria. Ele estava no direito dele. Agora, para você mostrar a esse espírito todo o processo, o funcionamento, essa mudança de estado, que não é assim que funciona. Imaginemos aqui, se isso fosse verdade, pensem, quantas cadeiras deveriam existir ao lado de Deus? Quanta gente boa já morreu no planeta, acreditando nesse mesmo fato. Então a gente tem que ir pela razão, vamos pensar, vamos raciocinar. Por isso o Espiritismo é fé raciocinada, porque a gente tem que pensar naquilo que chega. Tem religião que diz, não, Jesus vai voltar e os mortos se levantarão. É sério isso pra caramba. Até hoje no planeta, da última vez que eu pesquisei, quantas pessoas tinham morrido no planeta, era um número absurdo. Se levantar todo mundo, não cabe no que a gente tem de terra. Então a gente tem que parar para raciocinar. Vamos pensar nas informações e naquilo que chega. Será que é possível isso acontecer?
Dessa mesma maneira aqui, se isso aqui não te convence, se isso aqui não te traz respostas, busquem outras respostas. Não tem problema. É para isso que a gente está aqui. Se algo foi dito que você não concorda, busque algo que te sustente, que traga para você a resposta que você precisa e necessita, mas baseado na razão. Não vá seguir uma fantasia. Pense, raciocine, porque é dessa maneira e é para isso que nós fomos criados. Nós somos a parte inteligente do universo. Fomos criados para sermos perfeitos. Seremos. Sem dúvida seremos. Teremos grandes missões. Só que a gente não sabe quando nem porquê, mas estamos no processo. Vamos evoluir, vamos brigar, vamos lutar. Mas vamos baseados na razão. Bom, e para finalizar, ainda no capítulo 27, mais de obras póstumas, Kardec diz o seguinte: as lutas são necessárias para fortalecer a alma. O contato com o mal faz que melhor se apreciem as vantagens do bem. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência. As lutas contra o mal desenvolvem as forças morais. Eu gostei muito disso aqui, por quê? Porque é um ânimo constante na nossa vida, é uma necessidade. A gente precisa acreditar no processo. Parece uma linguagem de coach, né? Parece uma linguagem, mas não é. É porque é um processo. É um processo. Cada vida vivida, cada encarnação nossa é um pedacinho de uma vida inteira que nós temos e que é infinita. Não é bom nem a gente ficar pensando muito nisso, porque senão a gente fica louco. Quando eu era pequeno, eu ficava pensando no universo. Eu tinha essa mania. Tanto no universo como seria a morte. Eu deitava, fechava o olho, imaginando que eu estava morto. Só que tudo continuava acontecendo. A única coisa que mudava era a ausência da luz. Mas eu continuava vivo. Quando eu pensava no fim do universo, eu falava, chegava no fim do universo, o que tem? Uma parede. Beleza, mas quem fez a parede? O que é que tem do outro lado da parede? Então pensar no fim do processo, é algo que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue raciocinar. Eu penso que é porque simplesmente ele não existe. Então a gente não consegue mensurar, nem pensar, nem raciocinar em algo que não existe, porque o fim não existe, nem da vida, a não ser da vida material. Nós somos seres imortais, fomos criados para a perfeição. Como eu disse, seremos perfeitos. Se o corpo hoje está velho, cansado, alegre-se, porque em breve terão um corpo novo. Por quê? Por quê? Porque irão renascer. A reencarnação vai bater a sua porta e você vai retornar no mesmo ciclo, no mesmo meio familiar, muito próximo daqueles que você ama. Muitas vezes próximo da cidade, no estado, a não ser que você tenha algo muito importante para fazer em outro plano. Caso contrário, a gente vai nascer muito junto, muito próximo, próximo das nossas necessidades, próximo dos nossos sonhos, próximo daquilo que queremos. E nós vamos participar desse planejamento.
Eu sei que é muito difícil a gente pensar assim, mas toda vez que a gente faz um estudo que remete à reencarnação, que nos traz essa postura, que nos traz esse entendimento, é muito bacana. É muito bacana. Porque a vida, pelo menos para mim, aí eu falo por mim, seria algo muito sem razão e sem motivo, e eu nem sei o que eu estaria fazendo hoje se não fosse a doutrina espírita. Porque responde às minhas questões. Diz de onde eu venho e para onde eu vou. Diz que só depende de mim. Bom, se eu fizer isso aqui errado, é isso aqui que vai acontecer. Se eu fizer certo, é isso aqui que vai acontecer. Eu não dependo de ninguém. Eu digo para a minha evolução, naturalmente, né? Então, meus irmãos, quando pegarmos algo que nos remete à reencarnação, que nos traz reflexões um pouco mais profundas, que nos incomodem, que eu espero que o estudo incomode vocês, que vocês possam refletir sobre isso, pelo menos pensar sobre isso, sair daqui refletindo, sair daqui pensando, falar, pô, será? Será que é assim? Será que funciona assim? Porque esse é o objetivo, é incomodar. Além de nos dar respostas, precisa mexer com o nosso íntimo. Precisa trazer algum tipo de despertamento. E se despertou, funcionou. Se uma pessoa foi tocada, valeu a pena. Então, desejo muita paz a todos vocês. Tenham um ótimo retorno à sua casa. Lembre-se, na hora do passe, não ficar pensando em boleto bancário, não ficar pensando em contas a pagar, porque senão né? Bate e escoa, tá bom? Pensamento positivo na vida. Muita paz e luz.